Bom, então o que eu aprendi com a experiência da colocação da sonda de gastrostomia? Um pouco antes do Dudu fazer 1 ano, mais ou menos, o pediatra me procurou falando que estava começando a pensar na possibilidade de colocar a sonda de gastrostomia. E quando eu escutei só a palavra gastrostomia, me deu uma dor no coração. Eu tinha uma resistência muito grande. Antes de ter tido o Dudu, eu me recordo que quando a minha avó usou, por causa do Parkinson, do Alzheimer, eu não conseguia olhar, assim, eu tinha uma agonia. Eu não conseguia ajudar a dar alimentação para ela. Eu achava que machucava, eu achava que incomodava. E eu tinha medo da sonda sair na minha mão. Então, eu arrepiava, assim, de agonia. Eu não conseguia. E na hora, então, que o doutor falou, eu falei, não, doutor, vamos investir mais um pouco. Vamos tentar variar, porque o Dudu comia pela boca. Mas era um esforço tão grande, tadinho. A mastigação era um esforço tão grande que ele cochilava no meio da alimentação. Então a gente demorava um tempo. E às vezes ele encostava assim a cabecinha na mão e dormia. Aí o coração partia de ter que acordar ele para continuar comendo. Isso quando não acontecia, que era muito comum, que ele ainda tinha refluxo. Depois de fazer aquele esforço, voltava tudo. Pelo nariz, pela boca. E aí lá ia-se embora todo o esforço, às vezes de quase 1 hora tentando alimentá-lo. Com isso ele não ganhava peso, ele era muito humildinho. E começou a ficar muito doente. Muitas infecções, muitas pneumonias. A saúde dele estava fragilizada. E aí eu percebi que a resistência estava em mim. O doutor me mostrando os pontos positivos. E eu me recordei, né, de uma vez que o meu pai tinha diante de uma experiência de namoro. Ele tinha me ajudado a perceber o seguinte, que quando a gente está com resistência, com um sofrimento muito grande diante de uma situação, que a gente tem que investir na mente. Tem que ampliar o entendimento e a compreensão. Por que isso? Porque o físico geralmente se adapta muito às novas, né? Os novos encaminhamentos, até as novas circunstâncias da vida. A resistência do ser humano está na mente, em se adaptar. E com isso surge o sofrimento e a gente fica ali meio que patinando. E então ele, diante da experiência do namoro, ele falou: entenda, amplie a sua visão, amplie a sua mente para ver a situação, para ver por que é que não seria bom você continuar esse relacionamento e tal. Observa na prática e que o sofrimento vai acabar. E isso aconteceu. E aí nessa vez, quando eu tô percebendo que toda hora que o doutor falava, né, eu senti um incômodo, mas um incômodo, assim, uma resistência. Eu ficava justificando, dando para mim inúmeras razões para não querer. E aí eu falei: Viviane, tá na hora de você investir na sua mente de novo. Então, vamos trabalhar para ampliar essa compreensão e esse entendimento em relação a essa possibilidade. Aí eu comecei a conversar com algumas mães, comecei até a estudar algumas coisas. Conversando com uma neuro, ela me explicou, isso eu não sabia, que o prazer da alimentação, eu achava que vinha da boca, né? Das papilas e tal. Não, é do cérebro. E que essas crianças, por essa disfunção, né, cerebral, para eles não é prazerosa a alimentação. Pelo contrário, é meio que uma sensação de uma coisa nojenta, assim, uma coisa que dá agonia neles. Eles não desfrutam. E isso para mim era um ponto que pegava. Porque eu pensava: poxa, meu filho já tá já com uma vidinha tão limitada. Nossa, é uma comidinha gostosa que a gente faz com tanto amor. Era uma forma, sabe, assim, que a gente sentia de estar demonstrando o amor, de fazer ele feliz. Seria dar uma comida gostosa, que ele goste do sabor. E aí, quando eu percebi isso, eu falei: Viviane, olha só, ele não sente prazer. Prazer é pra você, mas pra ele não é. Olha como é importante a gente olhar a realidade do outro pela realidade dele, não pela nossa. E aí eu fui abrindo a minha mente, né, e vendo os benefícios. E aí me propus a viver. E eu pensei: olha, eu tenho que aprender a lidar com essa sonda. E pai e mãe é assim, né? Quando a gente percebe, entende os benefícios que o filho vai ter, isso aí ajuda bastante. Então, a gente se propôs e topamos fazer. E fizemos. E algo que eu me empenhei muito até no início, é de sempre que eu pensava assim: ai, mas deve estar doendo. Ai, mas isso deve ser incômodo. Coitado, vai dormir com esse botãozinho aqui. E eu pensava assim: isso aí pode ser um incômodo. Pode ser mesmo, a pele, né? O organismo, ele luta contra aquele corpo estranho sempre. Ele não deixa de lutar. Então fica às vezes uns machucadinhos. Mas aí vem aí uma lei de Deus que eu tenho aprendido muito a observar em tudo que eu vivo, a lei da compensação. Mas em compensação, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, ele vai estar mais forte, mais bem nutrido. E eu comecei a poder dar uma variedade tão rica na alimentação dele, porque eu não dependia do paladar. Qual que é o maior empecilho dos pais na alimentação? É você convencer o paladar do filho. Não adianta você falar: isso aqui é bom, saudável. Se o filho não gosta,
ele resiste. E o Dudu não tinha isso, então eu me prendi muito. Toda hora que eu ficava meio sofrida, resistente, Viviane, quais são os pontos positivos? Olha que bom, olha que maravilha, olha quanta coisa boa de qualidade que você está podendo dar e você não está precisando preocupar em nenhum momento se ele vai aceitar. Então a pele dele é boa, o cabelo. Ele tem uns exames excelentes, sabe? Todo mundo olha a dieta dele, né? Que é nutricionista, faz tudo. Falou, nossa, tem tudo o que ele precisa. Não tem nada. E isso sem ter a resistência ali do paladar. Então, algo que eu aprendi, que eu acho que pode servir para várias outras. Tá com resistência, não quer se adaptar, tá sofrida, algo tá pesado, amplia a mente, que o problema tá na mente. Eu tenho entendido que a causa dos problemas e a causa das soluções está na mente. Então a gente que tem que aprender a trabalhar e ir ampliando essa capacidade, né? Então a mente é um recurso fantástico, mas ela pode ser um empecilho na nossa vida e dificultar muito e impedir a gente de viver muita coisa linda, muita coisa boa, de desfrutar dos pontos positivos que toda situação tem. É isso aí.